Olá, Bipers! Tudo bem com vocês? Hoje, o Bipia irá abordar o tópico transtornos alimentares na infância e adolescência, a partir do comentário do artigo A Longitudinal Study of Eating Behaviors in Childhood and Later Eating Disorder Behavior and Diagnosis, publicado no The British Journal of Psychiatry em 2020. Os comportamentos alimentares na infância são considerados fatores de risco para comportamentos e diagnóstico de transtornos alimentares na adolescência. Os comportamentos alimentares refletem nossa relação com a comida e as respostas comportamentais às dicas alimentares no ambiente. Esses comportamentos se desenvolvem precocemente e podem seguir trajetórias distintas e, embora os comportamentos alimentares infantis tenham sido tipicamente estudados no contexto da obesidade, é importante ressaltar que, além de comer demais, o comer menos ou a tendência a comer apenas alguns alimentos e se recusar a experimentar novos alimentos também são comportamentos comuns durante a infância e podem ser precursores de dietas na adolescência, que é um fator de risco já sugerido para o desenvolvimento da anorexia nervosa. Até o atual momento, o papel no desenvolvimento dos transtornos alimentares na adolescência tem recebido pouca atenção e a etiologia dos transtornos alimentares permanece pouco compreendida e a prevenção primária dos transtornos alimentares, especialmente em crianças, precisa ser melhorada. Um estudo de 800 indivíduos entre 6 e 22 anos de idade destacou que os conflitos e lutas em torno das refeições na infância eram associadas a maior risco de anorexia nervosa na adolescência e na idade adulta jovem, enquanto a alimentação insuficiente na infância foi associada à bulimia nervosa posterior. Porém, esse estudo foi limitado pelo seu tamanho de amostra relativamente pequeno, baixo número de casos de transtornos alimentares e foco em transtornos alimentares já diagnosticados, excluindo comportamentos de transtorno alimentar que podem ser expressões prodrômicas de risco para transtornos alimentares. A presente pesquisa teve como objetivo estabelecer as associações entre trajetórias de comportamento alimentar durante os primeiros 10 anos de vida e comportamentos alimentares e diagnóstico de transtorno alimentar na adolescência, aos 16 anos de idade, a partir da avaliação de dados de uma grande corte de nascimentos sediada no Reino Unido. Foram incluídos dados de 4.760 participantes desse estudo longitudinal. A hipótese dos pesquisadores é que esses comportamentos alimentares da infância tendem a continuar sendo observados e evoluir para comportamentos e transtornos alimentares durante a adolescência. Especificamente, comer em excesso durante a infância estaria associado ao maior risco de compulsão alimentar, purgação, transtorno de compulsão alimentar e transtorno purgativo na adolescência. Por outro lado, comer pouco e comer restritivo e seletivo estariam associados ao maior risco de jejum, exercícios excessivos e anorexia nervosa na adolescência. O estudo se propôs a realizar uma avaliação mais abrangente da alimentação infantil, mostrando uma relação longitudinal entre o crescimento na infância e as trajetórias de comportamentos alimentares durante a infância. Os comportamentos alimentares avaliados foram: comer demais, representado por alimentação excessiva, que podem ser transitórias, aumentarem ou diminuírem ao longo dos anos, ter início precoce ou ser persistente. Comer de menos, ou seja, alimentação insuficiente, que pode ser de forma transitória, decrescente ou persistente. Já a alimentação exigente foi avaliado sobre 3 aspectos: ser exigente para se alimentar, recusa à comida e dificuldades gerais da alimentação. Crianças com comer exigente seletivo foram divididos em crianças caracterizadas por um comer pouco exigente ou crianças com baixo nível de alimentação exigente nos primeiros 5 anos de vida e que aumentavam no decorrer dos anos,
Outro grupo de crianças apresentavam níveis elevados de alimentação exigente que diminuíam gradualmente com os anos, ou outro grupo de aumento rápido de alimentação exigente, ou crianças com alimentação persistentemente exigente. Esses padrões de comportamento foram incluídos a partir de medidas repetidas de comportamentos alimentares infantis relatados pelos pais. Nessas avaliações, os pais indicaram como estavam preocupados com a alimentação excessiva ou insuficiente de seus filhos. Esses dados foram coletados em 8 momentos distintos da vida da criança, em torno das idades de 1,3 anos, 2 anos, 3,2 anos, 4,6 anos, 5,5 anos, 6,9 anos, 8,7 anos e 9,6 anos. Além de descrever as trajetórias longitudinais do comportamento alimentar na infância, esses padrões de comportamento foram associados ao índice de massa corporal aos 11 anos de idade. Os diagnósticos de transtorno alimentar, de acordo com os critérios do DSM-5, foram anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno de compulsão alimentar e foram obtidos através de autorrelato e utilização de questionários adaptados, relato dos pais e dados antropométricos medidos objetivamente aos 16 anos. E os diagnósticos pesquisados foram anorexia nervosa, transtorno de compulsão alimentar e bulimia nervosa. A avaliação do comportamento de transtorno alimentar foi comportamento de compulsão alimentar, purgação, jejum e realização de exercícios excessivos. A compulsão alimentar foi definida como comer uma grande quantidade de alimentos, pelo menos uma vez por semana, e ter uma sensação de perda de controle durante aquele episódio. Para avaliar o comportamento de purgação, os participantes indicaram se faziam uso de laxantes ou vômitos autoinduzidos para perder ou evitar o ganho de peso. O jejum foi descrito como não comer nada por pelo menos um dia para emagrecer ou evitar o ganho de peso. E os participantes que indicavam que realizavam exercícios físicos em excessos para fim de perdas de peso se sentiam culpados quando não realizavam exercícios físicos e achavam difícil cumprir outras obrigações, como trabalhos escolares, por causa de sua rotina excessiva de exercícios. As análises foram restritas a diagnósticos e comportamento de transtorno alimentar em adolescente de 16 anos, para equilibrar a perda de participantes em idades posteriores, como os 18 anos de idade, ou a baixa prevalência desses transtornos em idades anteriores, como 14 anos de idade. Após a coleta desses dados, foi possível avaliar as associações entre comportamentos alimentares na infância e comportamentos e diagnósticos de transtornos alimentares. Os resultados apresentados pela pesquisa foram: comer demais na infância foi associado a um risco aumentado de compulsão alimentar na adolescência e transtorno de compulsão alimentar. A alimentação insuficiente e persistente foi associada a maior risco de anorexia nervosa apenas em meninas adolescentes. E o comer exigente e persistente foi associado a maior risco de anorexia nervosa. O diagnóstico recém-descrito de transtorno alimentar restritivo evitativo é caracterizado pela severa restrição e falta de interesse em comida, resultando em falha em atender a energia adequada e as necessidades nutricionais. O grupo de crianças que apresentou comer persistente pode incluir crianças com um transtorno alimentar restritivo evitativo, sugerindo uma associação potencial entre esse transtorno na infância e anorexia nervosa em adolescentes. Esses resultados sugerem que existe uma continuidade entre presença de alterações de comportamentos alimentares na infância e transtornos alimentares na adolescência. Resta determinar se os comportamentos alimentares infantis são uma manifestação precoce de um fenótipo específico ou se os mecanismos subjacentes a essa continuidade são mais complexos. Esses resultados têm o potencial de levar à elaboração de estratégias preventivas para os transtornos alimentares. Bom, por hoje finalizamos. Um excelente domingo para todos
e nos vemos na próxima semana.